Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan, estou aqui como de costume com a Carol Simão e com o pastor Tiago Moreira e hoje vamos conversar sobre o capítulo 4 de 1 Coríntios. Bom dia, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e no capítulo de hoje a paulada vai ser menos paulada? Será que veio paulada, veio daí? Não sei não. Ai. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos lá, capítulo 4 de 1 Coríntios, como nós falamos semana passada, esse aqui vai concluir o primeiro trecho, primeira divisão aí da carta, onde Paulo está tratando dessa questão aí do orgulho, da divisão que os coríntios estão fazendo ali na igreja. Então a gente vai também concluir esse assunto e tirar as aplicações finais sobre isso pra gente nesse episódio de hoje. Muito legal. Eu fico feliz porque a galera que tá aqui no Discord hoje é basicamente o mesmo grupo que ouviu a gente na semana passada, né? Oh! Muito legal, galera do Discord, é muito bom ter vocês na plateia, fiquem à vontade para interagir com a gente no chat, tá? Fiquem à vontade também, vocês ouvintes, de participar do nosso Discord, a gente não tem só as transmissões do LBC lá, tá? A gente tem organizado várias leituras coletivas, se você é um apoiador do Ictus, seja via Pix ou via Catarse, você tem poderes diferentes aqui no Discord, tá? Você pode organizar suas próprias leituras coletivas, isso tá descrito lá no nosso projeto no Catarse. Se você quiser conhecer um pouquinho mais dos benefícios, fique à vontade lá, acesse catarse.me/ictus, conheça lá e escolhe um valor para abençoar as nossas vidas aí mensalmente, tá bom? Fica o recado aí e vamos lá que o tempo urge, né? Mas antes da gente seguir, a gente tem que lembrar que a Mundo Cristão foi muito graciosa em nos emprestar a NVT que a gente usa nesse projeto aqui, ou Bíblia maravilhosa, né? Não só a Bíblia como um todo, mas a Bíblia de estudo que a gente usa bastante na preparação aqui. Se você quiser investir numa Bíblia de estudo, minha recomendação é essa, tá? A Bíblia de estudo NVT é sensacional, muito boa mesmo. E eu queria agradecer também a Maria Lídia por emprestar a trilha sonora que a gente usa nos programas. O episódio de hoje, como na semana passada, vai ser dividido em 3 blocos. E a gente vai seguir a mesma regra do episódio passado. Eu vou fazer a leitura do primeiro, o Thiago vai fazer a leitura do segundo e a Carol vai fazer a leitura do terceiro. No meu caso, então, entrando no bloco 1, vou fazer a leitura dos versos 1 até o verso 5. Vamos lá! Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois Ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação. Tio Paulo tá bravo. Ele pegou exatamente onde ele largou, né? O capítulo 3. Afinal de contas, isso é uma carta, né? Sim. Ele abre com um portanto aí. Pra gente que tá estudando, quando começa um capítulo com um portanto, é meio que uma obrigação voltar pelo menos no último trechinho do capítulo anterior, né? Isso é importante, né? A gente sempre lembrar, a gente já falou sobre isso aqui no LBC. A divisão em capítulos e versículos, nós inclusive usamos aqui para facilitar, né? Didaticamente, a gente lê um capítulo por semana, comenta um capítulo por semana. Mas, quando Paulo escreveu essa divisão em capítulos e versículos, evidentemente não existia. Era uma carta corrida, argumentativa, né? Tem lógica.
Por isso que às vezes a gente erra, né? Muitas vezes na nossa interpretação bíblica, quando a gente pega um texto isolado, não lê o que vem antes, né? Fora do contexto. Então, lembrar disso, né? Paulo está seguindo o seu argumento aqui no capítulo 4 de tudo aquilo que ele já construiu nos capítulos 1, 2 e 3 sobre o problema da divisão. Sim. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo. Ele estava, se você ouviu o episódio da semana passada, né? Falando que, não tem essa de Paulo, Apolo, Pedro, ninguém. Todo mundo é servo de Cristo, todo mundo tá remando pro mesmo lado. Inclusive, ele vai usar esse conceito de remar aqui, né? Eu achei legal, eu não sabia dessa aqui. A palavra servos que aparece aqui, somos simples servos de Cristo, é literalmente subremadores. Vocês foram atrás dessa coisa aí, não? Não. Olha só, a palavra servos é literalmente subremadores, referindo-se aos escravos que remavam nas grandes galés romanas. Eles eram aqueles que remavam nas fileiras inferiores da embarcação. Sabe aqueles barcos que tinha um monte de remo bem embaixo, assim? Sim. Aqueles que vai. É esse aí que ele tá pensando, tá? Não somos os capitães do navio, o Wiersbe falou isso aqui, disse Paulo, mas apenas escravos de galés que estão sob ordens. Que bonito, né? Muito legal. Não é? Olha aí, ó, mais poesia. O que lembrou também que é difícil esse trabalho, hein? E uma questão também que a palavra usada aqui para servo não é a mesma da que a gente viu semana passada, que era o diácono, né? Nós citamos isso lá. Aqui a palavra, da onde derivou inclusive a nossa palavra economia. Sim. O oikonomos, que também servia como um administrador da casa. Tipo José lá, né? Na casa do Potifar. No Egito. Isso, era aquele que administrava os negócios da casa. Então, quase um mordomo, né? Se a gente fosse colocar numa questão cultural mais recente, né? Aquele que era responsável em administrar a casa. Então, Paulo está falando aqui, né? Que nós somos mordomos, servos do mistério de Deus. É a forma como ele coloca aqui. Lembrando que a casa não é nossa, né? É de Deus e nós somos responsáveis em cuidar daquilo que é dele. E cuidar bem, né? No verso 2, de um encarregado espera-se que seja fiel. No mínimo, né? Pois é. O que me faz pensar que nossos governantes são encarregados do povo, né? Eles podiam ouvir esse verso 2 aqui, né? Eles podiam ouvir a Bíblia inteira. Enfim. A gente viu o Paulo no versos 3 em diante aí. Eu acho que ele tava meio irritado essa hora que ele escreveu esse negócio. Você acha? Não tô nem aí, sabe, pro que vocês estão falando, nem me importa, sabe? Óbvio que a gente tá brincando aqui, né? Mas é muito interessante, porque a carta fica clara que o Paulo tá dando uma bronca neles. Vai ficar mais claro ainda no final que, olha, a galera não gosta muito do sermão do Paulo aqui. Eles ficam até meio, esse Paulo nem vai vir aqui, porque ele tá falando coisa e tal. A gente vai chegar lá ainda. Mas ele percebe, né, que ele tá dando a bronca e que a reação deles vai ser essa, né? Eles não estão numa live aqui vendo a cara da galera lendo. Ele tá supondo como vai ser lida a carta dele quando chegar lá, né? Pois é. Mas ele já adianta, pouco importa como eu sou avaliado por vocês. Aliás, por qualquer autoridade humana. E ele vai muito além, né? Ele fala, aliás, não importa nem o que eu mesmo penso de mim. É muito louco, porque ele usa um argumento que todos nós usaríamos, né? A minha consciência tá limpa. Sim. Só que ele não dá um ponto final aí. Ele segue com uma vírgula e fala, mas isso não prova que eu tô certo. Quem vai me provar é Deus. Ou seja, ele encavalou aí uma sequência, né? A opinião dos outros não importa. A minha opinião não importa. A opinião da minha consciência não importa. O que importa é a avaliação de Deus. E eu gostei. Sim. E é só um cuidado pra gente não interpretar errado o texto no sentido de, ninguém tem nada a ver com a minha vida, né? Como as pessoas pensam hoje, né? Não, ninguém paga minhas contas, né? A opinião dos outros não importa. Não é isso que Paulo está falando. Ele vai falar nessa mesma carta sobre a nossa relação com os irmãos e como a gente deve, às vezes, até deixar de fazer certas coisas por amor ao irmão. Então isso vai vir mais pra frente, mas o que Paulo tá falando aqui, como o Tan já destacou bem, é que no final das contas ele não confia nem na sua própria consciência diante daquilo que Deus vai julgar no futuro.
Não importa como eu sou avaliado pelos outros no sentido, as pessoas estão se agradando de mim ou não. Não importa nem a minha própria perspectiva e a minha consciência. O que importa é como Deus vai me encontrar no final das contas. Sim. É por isso que ele fala no versículo 2 que o que importa do despenseiro, né, em outras versões, ou do encarregado, do mordomo, é que ele seja fiel. Então o que o dono da casa espera do seu administrador? É que ele seja fiel. Que ele seja fiel naquilo que ele foi colocado para fazer. E é o que o Paulo está falando. Então não importa como as pessoas me veem nesse sentido, se elas gostam ou não do meu discurso, se elas acham legal ou não, se elas preferem outra pessoa ou não. Não importa nem a minha própria consciência. O que importa é como Deus vai me achar no dia final. Ele vai me achar como alguém fiel? É isso que de fato importa. Teve um autor que eu li falando essa ilustração aí do mordomo, né? Ele até faz uma brincadeira no sentido de que não importa ninguém da casa que mora na casa o que pensa sobre o meu serviço. É o meu senhor que importa. Eu sou mordomo do dono da casa. Então não importa o que a esposa do dono da casa pensa, não importa o que os filhos pensam, não importa o que os outros empregados pensam. Eu tenho que prestar conta pro dono da casa. Aí eu falei, legal, interessante. Estendendo um pouquinho mais, né, essa ilustração aí, a gente vê um portanto, né? A gente abriu o episódio falando com um portanto e agora outro portanto no verso 5. Portanto, só que agora é o portanto do 1 ao 4, né? Não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte. E aí eu lembrei de você, viu, Carol? Sabia. Olha o telão aí, Carol, olha o telão. Pois é. Não, mas eu já vivo em paz com essa questão. Já vive em paz? Explica aí, pode ser que a galera não saiba ainda, né? Existe, eu não sei se é uma filosofia, mas uma vez eu ouvi que no dia do julgamento final, quando os salvos estiverem nos céus, haverá o julgamento e tal, e aí nossa vida vai passar no telão. Tudo. Seus Carol pensamentos. Não dorme por causa disso aí, né? Não, por um tempo eu fiquei muito preocupada, entendeu? Porque eu falei, meu Deus do céu, mas o Senhor já não perdoou os meus pecados? Por que as pessoas vão ter que ver? Elas vão ficar meio horrorizadas, né? Porque afinal de contas, eu sou uma pecadora, né? E aí hoje eu vivo melhor com isso, que os meus pecados já foram remidos pelo sangue de Cristo e que eles já foram perdoados e esquecidos por Deus, né? Enfim. Então, eu não acredito mais no telão, mas eu sei que tem quem acredite e é isso, né? Vamos orar uns pelos outros. Mas acho que ele tá falando aqui das coisas que estão escondidas no nosso coração, né? Ele vai trazer à luz os nossos segredos mais obscuros, como se nós pudéssemos esconder alguma coisa de Deus, né? Vai revelar as nossas intenções mais íntimas. Deus conhece as intenções mais íntimas do coração de cada um de nós, né? Sim, sim. Agora, a aplicação óbvia, né? Não julguem ninguém antes do tempo. Ele tá falando de novo, tem que levar nossa mente lá pro contexto dos coríntios, né? A gente vem pra cá pra aplicar a nós, mas toma cuidado que não pode ficar aqui. A gente tem que interpretar a luz do texto de lá, né? Não julguem ninguém antes do tempo. Eles já estavam fazendo isso, né? Antes que o Senhor volte. Pra mim, uma aplicação óbvia é, se a opinião de Deus é a única que importa, então a gente não deve julgar ninguém. Esse é um papel de Deus. Mas é uma aplicação óbvia até a página 2, né? Porque a coisa certa é, só Deus é capaz de julgar o coração das pessoas. Isso está bem claro no texto. Mas a pergunta óbvia que me fiz é, então a gente não pode julgar ninguém? Nem os próprios cristãos? Aí eu falei, cara, tem um texto da Bíblia que fala que a gente tem que julgar os cristãos, né? Deixa eu procurar. Aí eu procurei e descobri que é no capítulo da semana que vem. Ah, tá. Então guarda. Eu acho que tem uma dificuldade aqui na nossa compreensão do que é julgar. Porque a ideia de julgar aqui é tomar o lugar de juiz, pelo menos nesse contexto aqui. Sim. O que é um papel que só Deus pode fazer, porque só Ele conhece de fato as intenções verdadeiras e propósitos do nosso coração. Que é o que Paulo está colocando aqui. Isso não quer dizer que eu posso usar como justificativa, como muito crente atualmente usa, falar assim, não, você não conhece meu coração, você não pode me julgar, mesmo que eu estou fazendo tudo errado na minha vida. Paulo está
repreendendo essa igreja por várias coisas erradas que eles estão fazendo. Em certo sentido, ele está julgando, entre aspas, né? Ou pelo menos ele está observando o que eles estão fazendo de errado e exortando a mudança. Isso não é errado. Julgar é você fazer o papel de Deus e se colocar como um juiz que determina, inclusive, o futuro da pessoa por meio de coisas que você não consegue penetrar, que só Deus consegue fazê-lo. Então acho que a gente tem uma visão errada sobre o não julgueis, né? Como o pessoal usa por aí. Ah, não julgueis, então ninguém pode falar nada da minha vida. Se você falar qualquer coisa que eu tô fazendo, você tá me julgando. E não é isso. O capítulo passado inteiro cai por terra, se for isso, né? A carta inteira. E a Bíblia como um todo, né? Que chama a gente a exortar uns aos outros, repreender, né? O irmão que tiver numa falta e uma série de coisas. Será que é verdade que a gente acabou um bloco 1 tão rápido, pela primeira vez na história? Como assim? São só 5 versículos, né? Vamos aproveitar. Beleza, então vamos seguindo. Bloco 2, então a gente vai fazer a leitura do verso 6 até o verso 13. E é a vez do Thiago Moreira. Vamos lá. Isso aí, vamos lá. Irmãos, usei a mim mesmo e a Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa de outro. Pois que direito vocês têm de julgar deste modo? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E se tudo o que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos como se não fosse uma dádiva? Vocês consideram que já têm tudo de que precisam. Pensam que já são ricos e até já começaram a reinar sem nós. Gostaria que de fato já estivessem reinando, pois então eu reinaria com vocês. Por vezes me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, espetáculo para o mundo inteiro, tanto para as pessoas como para os anjos. Nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos, mas vocês afirmam ser sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos ridicularizados. Até agora passamos fome e sede, e não temos roupa necessária para nos manter aquecidos. Somos espancados e não temos casa. Trabalhamos arduamente com as próprias mãos para obter sustento. Abençoamos quem nos amaldiçoa. Somos pacientes com quem nos maltrata. Respondemos com bondade quando falam mal de nós. E, no entanto, até o momento, temos sido tratados como a escória do mundo, como o lixo de todos. Uma reprovação dura aqui. É, o que a Carol abriu o programa falando, né? Que o Paulo veio na paulada hoje. Então, o Paulo veio na paulada, foi essa a intenção. Paulada, Paulo. Paulada, né? Sim. Exatamente. Ele tá falando aqui, uma lição de humildade, né? Que ele tá ensinando, né? E aí nos faz pensar, será que a gente é humilde? Cri, Ixi, né? o silêncio, Você tô pensando, você não falou pra pensar. Silêncio ensurdecedor. Né? Pois é. Não, basicamente o Paulo tá falando aí, ó, não importa o que o A ou o que o B falam, né? O que importa é que tá na Bíblia. É meio naquela vibe de que o que importa é a mensagem e não o mensageiro, né? Tanto que ele usa ele mesmo e o Apolo de novo no verso 6 pra lembrar que... essa predileção por líderes de vocês aí não faz bem não, na real tá dividindo a igreja. E só pra você não entender errado o texto, Paulo não tem nenhum problema com Apolo, viu? Ah, não, ele até elogiou o Apolo no capítulo passado. Exatamente, os coríntios que estão fazendo errado, né, ele fala novamente aqui, né, de não se ensoberbecer a favor de um em detrimento de outro, né, na versão da revista atualizada, ou seja, eles estão naquele criar partido, então um se acha melhor porque é do grupo de Apolo, e o outro se acha superior porque é do grupo de Paulo. Sim. E aí chega um dos versículos que eu mais gosto em toda a escritura, que é o versículo 7. É mesmo? É. Eu fiquei meio confuso quando eu li ele a primeira vez. Versículo 7, eu vou ler na versão Ara, que é a versão que eu tenho memorizado, onde Paulo faz 3 perguntas retóricas. E é um dos que eu mais gosto porque eu acho que ele
ele traz pra gente a lembrança da consciência que a gente deveria ter como servo. Ele diz assim: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? As 3 perguntas de Paulo mostram exatamente essa questão. Por que você está se orgulhando em pessoas ou se colocando acima de maneira arrogante? Porque quem é que te faz sobressair? Se você tem algum mérito, se você de alguma forma fica em evidência, quem é que te colocou ali? E o que você tem que você não recebeu? Ou seja, não, eu posso ter conquistado algo com muito esforço. Tudo que você tem vem da graça, vem da mão de Deus. Se você tem saúde, se você tem condições de estudar, de ter uma oportunidade de estar numa posição de destaque, tudo isso vem de Deus. E por que você se vangloria como se isso fosse mérito seu, como se você não tivesse recebido? Eu acho esse versículo fantástico, porque ele nos lembra, e é uma advertência para que a gente seja humilde, como a Carol falou, né? Para que a gente se coloque no nosso lugar, no devido lugar. Por mais que eu realize e faça algo na vida, eu não posso começar a achar que é pela minha força, pelo meu poder. Tudo vem de Deus. Tudo é pela graça de Deus. Tudo que eu tenho eu recebi. Sim. Não tem nada que é meu. É tudo recebido. Tudo fruto da graça de Deus. E isso me coloca numa posição de uma visão correta, que estava faltando aos coríntios ali, né? E eu acho que isso tira muito a nossa responsabilidade de que, olha o que eu tenho, foi graças ao meu trabalho. E tô falando de bens materiais mesmo, né? Não só da salvação, porque, afinal de contas, nada é nosso mérito, né? Então, a gente às vezes, quase sempre, todo dia, esquece que a gente não é nada, entende? Quando a gente morrer, vamos ser enterrados e vamos virar barro. E eu gostei muito aqui do que Paulo fala, né? Vocês já pensam que já são ricos? Já começaram a reinar sem a gente, né? Sem nós? Ele é muito eu realmente sarcástico, gostaria, né? Gente, é demais, porque ele tá muito bravo com o pessoal. A galera começa a ter uma soberba, né? E, infelizmente, isso acontece muito, né? De novo, a gente falou disso no episódio passado, sobre cristãos influenciadores, sobre pastores, pessoas que realmente começam a ter uma outra visão, uma visão às vezes até mais financeira mesmo, né? E aí eu sou influenciador, então eu vou ganhar recursos, enfim. E esquecem do que é mais importante, né? Esquece que, olha, e de novo, Paulo fala aqui até no verso 9, né? Parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, para que vocês entendam que a gente não é nada não, tá? Vocês estão aí brigando por coisas que não precisam estar em discussão, né? E o que precisa estar em discussão, acaba não estando, né? Vocês lembram da igreja de Laodiceia, lá do Apocalipse? Tem as 7 igrejas lá, né? Algumas são elogiadas, outras são recriminadas e tal. Mas lá, Apocalipse 3:17 tá falando sobre a igreja em Laodiceia. E é Jesus escrevendo uma carta para a igreja lá, tá? Enfim, um dia a gente chega lá, se Deus quiser, e explica melhor isso. Mas o versículo diz, você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. É isso aí, sabe? Podia ser a igreja de Corinto, podia ser a gente hoje. Sim. De fato, tem bastante semelhança. Eu também lembrei desse texto à medida que eu lia, texto de Laodiceia, e parece ser bem a visão da igreja em Corinto, né? De arrogância mesmo. E Paulo tá usando uma ironia aqui, né? Uma santa ironia, pra falar, olha, vocês são ricos, né? Vocês já reinam. Tem ironia pecaminosa, mano? Eu sempre achei que ironia era boa. Não, mas é bom saber que pode se usar ironia de vez em quando, né? Eu gosto bastante disso. Então vocês já têm tudo que vocês precisam, vocês já reinam, então vocês são os poderosos, vocês são os sábios e nós, na verdade, somos os tolos, né? Paulo é bem duro na sua ironia aqui com os coríntios, né? Pois é. E como a Carol falou, né, do verso 9 pra frente, eles põem pra eles o custo de ser apóstolo. Fala, cara, vocês são bonzão aí, sabe? A última bolacha do pacote e tudo mais. Nós, que fica pra mim, pelo menos, subentendido que, cara, nós somos apóstolos. Sim. Deveríamos ser considerados melhores até, mas, cara, a gente tá em último aqui, sabe?
a gente, como a Carol falou aí, né, condenado à morte. Espetáculo para o mundo inteiro. Essa palavra espetáculo aí, sabia que deu origem à palavra teatro? Olha que bonito. Olha aí, que legal. Mas um teatro dos gladiadores nas arenas, tá, Carol? Exatamente. Essa era a conotação da palavra, né? O que Paulo tá falando aqui, os apóstolos, eles são como aqueles que estão sendo devorados pelos animais nas arenas. Mas assim, ele fala, cara, vocês são tão bonzão, nós somos tão ruinzão, é isso aí. E ele fica brincando com esse jogo aí, né? Ironizando, acho que talvez seja a palavra melhor aí, né? Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, nós somos ridicularizados. Até passamos fome, sede, né? Não temos nem roupa pra... Olha que coisa, cara. Eles eram os fundadores do cristianismo. Isso que, se a gente for olhar na história, praticamente todos eles foram martirizados, né? Não temos casa, fomos espancados. Esse 12 aí, a gente vai lembrar, ele fala, trabalhamos arduamente com as próprias mãos para obter sustento. A gente consegue ver isso aí em Atos, que ele era fabricante de tendas, né? Atos 18, se não me engano, vai falar sobre isso daí. Mas o que ele tá querendo dizer aqui é meio que na linha de tudo que ele vem falando. Olha, trabalhar com as mãos, pela visão dos coríntios, era algo ruim, era algo vergonhoso. Também o Wiersbe, que também é um que eu sempre consulto, diz o seguinte, ó, os cristãos de Corinto queriam que a honra que vem dos homens, não aquela da parte de Deus. Eles estavam tentando tomar emprestada a glória alheia ao se associarem a grandes homens. Paulo respondeu, ó, se vocês se associarem conosco, é melhor que estejam preparados para o sofrimento. Nós, os apóstolos, não somos estimados. Nós somos desprezados. E o MacArthur, na linha do que eu falei, né, contextualizando essa questão dos trabalhos braçais, ele vai falar que os gregos, incluindo alguns da igreja de Corinto, enfim, o contexto todo dele é esse, consideravam abaixo da dignidade deles e apropriados somente aos escravos a questão de trabalho braçal. Por isso que tá essa aí, qual é o problema de trabalhar? Para a cabeça dos coríntios, era uma humilhação. E Paulo tá colocando junto com toda a humilhação aí da lista que ele construiu. E Paulo volta à mesma ideia lá do capítulo 1 e também do capítulo da semana passada, daquele contraste de loucura e sabedoria. Sim. Ele fala, nós somos loucos. Nosso serviço a Cristo, nossa dedicação, como está no versículo 10 aqui, a Cristo, nos faz parecer loucos, mas vocês afirmam ser sábios. Então, a loucura do mundo é a sabedoria de Deus. Novamente, Paulo volta a essa questão e coloca os coríntios como aqueles que se consideram sábios. E ele já trabalhou bastante sobre isso nos capítulos anteriores para mostrar que essa pretensão de sabedoria que os coríntios tinham, na verdade, revelava a imaturidade deles. Uhum. Nesse finalzinho aí do 13, temos sido tratados como a escória do mundo, como o lixo de todos. Eu fiquei pensando em quanto nós nos incomodaríamos ou até nos incomodamos com essa verdade, porque às vezes a gente é mesmo tratado como a escória do mundo e como lixo. E tudo bem na sua cabeça? Ou tudo mal, ou não, isso não pode acontecer de forma nenhuma. Como que a gente lida com isso sendo cristãos que somos perseguidos num contexto ou no outro? Eu tô falando no contexto do outro porque a gente ainda vive num país que não é preso nem nada, mas ridicularizado eu já cansei de ser na minha vida, não sei vocês dois. E tudo bem? Como que a gente lida com isso? Vamos pros tribunais, vamos bater o pé, ou vamos simplesmente aceitar, cara, é isso, a gente é tratado como louco, a gente é tratado como lixo. E tá na Bíblia, desde o Paulo já é assim, né? Tudo bem, faz parte do preço, não sou um apóstolo, nem quero ser, tá bom? Mas faz parte do custo de um servo de Cristo. Faz parte, A gente é salvo, vai ter a eternidade com Cristo, vai ter tudo isso. Mas aqui no mundo, tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu acho que na nossa cultura, a gente vê o serviço ao Senhor como bom se ele não tiver se ele não custar nada de mim. Uhum. Então tem muita gente que se dispõe a servir se não for muito pesado, se não tomar muito do meu tempo, se não... E Paulo tá mostrando aqui que o serviço ao Senhor muitas vezes vai envolver sofrimento. Vai envolver você dedicar a sua vida ali e se desgastar para a obra e para o serviço ao Senhor. É claro que tem que ter equilíbrio para você ter tempo para todas as coisas, para sua família, para uma série de coisas, mas a gente vive numa visão atual de conforto. Então qualquer coisa que tira meu conforto eu rejeito.
inclusive o servir ao Senhor. Financeiramente, muitas vezes, né? Financeiramente, tempo, disposição, uma série de coisas. Eu queria dar alguns exemplos no lado financeiro mesmo, tá? Mas todo mundo já consegue imaginar vários. Recentemente, um dos melhores professores que eu tive na vida foi meu pastor na minha igreja local por muito tempo. Ele veio como missionário dos Estados Unidos para cá, pastor Joseph Arthur. Ele voltou aposentando agora para os Estados Unidos, vai curtir netos e tudo mais, super merecido. Mas uma das últimas conversas que eu tive com ele aqui no Brasil, eu fui me preocupar, né? Eu falei, como é que funciona? É agência missionária? O senhor vai ter, algum tipo de ganho de aposentadoria, etc, né? E aí, enfim, ele me tranquilizou, falou que a missão a qual ele é filiado é organizada em relação a isso e tudo mais, mas ele disse a seguinte frase. Ele era engenheiro formado, tá? Ele trabalhou alguns anos como engenheiro no início da carreira antes de ser chamado ao ministério. E ele falou que aquele ano que a gente teve essa conversa foi a primeira vez em que o que ele recebia financeiramente empatou com o que ele recebia quando ele abandonou a vida de engenheiro. E ele passou a vida inteira dando aula como missionário e tudo mais. E, cara, isso pegou tanto pra mim, porque é isso que é entregar, sabe? E ele nunca reclamou, nunca vi ele se importar com isso, sabe? Porque Deus nunca deixou faltar pra ele. E eu falei, cara, é um custo, né? Ele era um engenheiro, sabe? Ele tinha uma profissão boa, numa empresa boa, e ele simplesmente falou, não, eu preciso abandonar pra seguir, sabe? Servir a Deus. E na época eu até pensei em mim mesmo, e há muito tempo que eu não pensava sobre isso. Eu sou formado em matemática aplicada, para quem não sabe, eu trabalhei 11 anos no mercado financeiro e desde que eu saí disso em 2014, eu já tive algumas mudanças de profissões. Primeiro fui trabalhar numa editora cristã, depois a gente abriu o Ictus. Até hoje a minha carreira financeira foi decrescente. Em todas as vezes que eu dei um passo, eu gastei mais tempo da minha vida servindo ao Senhor e em cada mudança eu fui recebendo financeiramente menos. E não me pesa. É um negócio louco isso. É um negócio que eu sou muito mais feliz hoje do que eu era. Eu não sei como é pro Thiago Moreira, porque ele era dono de farmácia, né? Acho que ele já mencionou em algum lugar. Ele abandonou para servir ao Senhor como pastor. Não sei como tá a sua vida financeira hoje, mas assim, é um desprendimento que nós temos. E é muito gostoso ver como Deus cuida da gente, meu. E é um tiro no escuro, assim, é um salto no abismo praticamente, e ver como Deus nos abraça e nos dá contentamento, nos dá alegria em fazer aquilo que a gente faz. E eu acho que envolve esse senso de servo que Paulo tá falando aqui. Eu não tô aqui nessa vida pra simplesmente viver pra mim, satisfazer meus sonhos, meus desejos. Eu sou um servo, né? Eu sou o administrador da casa, né? Eu sou o diácono, eu sou aquele que tá aqui a serviço de alguém que é maior do que eu. Então isso envolve, às vezes, deixar de lado sonhos, expectativas e prazeres pessoais e estabilidade financeira para servir aquele que me encarregou desse ministério. E não tô falando só de ministério pastoral, eu tô falando de ser cristão. Todos nós somos servos e a nossa prioridade na vida deveria ser servir o rei, né? Servir ao Senhor, servir ao nosso Deus. O que eu vejo é que a gente inverte isso na nossa cultura. Eu vou viver a minha vida, os meus sonhos, os meus planos, e o que sobrar do meu tempo eu dou pra Deus. Se der tempo ainda, né? Às vezes até nas disciplinas espirituais. Se der tempo eu leio a Bíblia. Tudo isso que vocês estão falando, pra uma pessoa que lê esse texto e não entende, acho que é loucura. Que é exatamente isso que a gente tá falando aqui, né? O evangelho é loucura, né? É, exatamente. Entregar a vida pra Jesus é loucura. Mas é uma loucura gostosa, viu, galera? É tão melhor a minha vida profissional hoje, apesar de tudo isso. É tão, sabe, um senso de, puxa, eu vou chegar no fim da minha carreira e vou olhar pra trás e falar, construir, pra retomar o que a gente falou semana passada, sabe? Construir algo de valor, sabe? Não era de madeira nem de palha. É algo que, sabe, eu tenho orgulho de apresentar pra Deus e ser cuidado por Deus, sabe? Quando a gente fala, façam ofertas, isso, aquilo, óbvio que vocês estão participando disso, mas antes de vir da mão de vocês, vem da mão de Deus, sabe? É Deus que move o coração de cada um de vocês. Não, é isso.
Vamos pro terceiro bloco? Bora. Então, é a Carol, né, Carol? Isso. Do 14 em diante, então. Não escrevo essas coisas para envergonhá-los, mas para diverti-los como meus filhos amados. Pois ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que lhes anunciei. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por isso enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele os lembrará de como sigo Cristo Jesus, de acordo com o que ensino em todas as igrejas, em qualquer lugar aonde vou. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, pensando que não irei mais visitá-los. Mas eu irei logo, se o Senhor permitir. E então verei se esses arrogantes apenas fazem discursos pretensiosos ou se têm de fato o poder de Deus. Pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. O que vocês escolhem? Devo ir com vara para castigá-los ou com amor e espírito de mansidão? Será que eles riram ou ficaram com raiva quando leram isso aí a primeira vez? Gente, isso aqui, pra quem é pai e mãe, já estudou um pouco de educação positiva, isso aqui é muita educação positiva. Você quer tomar banho agora ou você quer que a mamãe jogue todas as suas roupas no lixo, esse seu videogame, e você fique sem fazer nada, sabe? Gente, é muita educação positiva. E assim, ele tá dando bronca de pai mesmo, né? Isso que eu acho legal. Ele fala que é pai, né? Exato. Eu já tinha queimado a largada no episódio passado, né? Com esse negócio de, ninguém pode ser seu pai, só eu. E é o que ele tá falando, ó. Eu tenho vocês como filhos. Inclusive, né? Se a gente saiu do bloco anterior até o 15 aí, apanhando pra caramba, ele falou, ó, não tô escrevendo pra envergonhar vocês, né? Eu não quero o mal de vocês. Eu sou um pai, eu tô disciplinando naquilo que é bom pra vocês e tudo mais. Uhum. E eu sou um pai. Vocês podem até querer que outros pais, sabe, sejam adotados em outro lugar. Mas não dá pra negar que eu sou o pai espiritual de vocês. Eu que apresentei Jesus pra vocês. Ninguém pode me tirar isso. Uhum. Só respondendo a pergunta inicial do Tan, ou tentando responder pelas evidências que a gente tem. Se eles riram ou não. É, exato. Pelo que a gente sabe, Paulo teve que fazer uma outra visita, e Paulo chama essa visita de uma visita dura. E na sua segunda carta, pelo menos na segunda carta que a gente tem na Bíblia, né? Na segunda correspondência inspirada aqui, Paulo tem que defender o seu apostolado. Uhum. Então parece que a igreja não ouviu, não recebeu muito bem a mensagem dele, não. Uhum. Na real, a galera não tava muito acreditando que o Paulo ia, né? Uhum. Eu acho que o próprio envio do Timóteo era meio, eu vou, não dá pra ir agora, mas pelo menos eu tô mandando o Timóteo. A gente não pode esquecer que o Timóteo fez parte da fundação dessa igreja. Ele tava lá com o Paulo nas viagens missionárias. Quando a igreja em Corinto foi fundada lá, o Timóteo estava com ele. Então não era um qualquer, era alguém que, cara, eu não posso ir, mas é alguém que vai me representar com peso, tá indo aí. Uhum. E aqui Paulo, apesar da ironia do texto passado, né, ele faz uma exortação que você vê que é uma exortação dura, mas ao mesmo tempo motivada pelo amor, né? Sim. Ele quer o arrependimento, ele quer a mudança deles, né? Ele fala, né, como meus filhos amados, né? Ele usa expressões de carinho mesmo diante de como tá a vida, né? A bagunça que tá lá na igreja de Corinto. Então ele não tá falando pra envergonhá-los, como é traduzido aqui, ou para acabar com eles. Sim, Ele tá falando para que eles vejam o que é necessário mudar e mudem, pro bem deles, né? Sim. Seria muito mais fácil ele ignorar eles, né? Não mandar carta nenhuma e... com certeza. Mas assim, eu acho que de novo é aquele exercício de maturidade, né? De humildade. Gente, eu tô aqui, eu tô ensinando vocês, sabe? Quem que é aqui que gosta de tomar crítica? Ninguém gosta de... Por mais que seja crítica construtiva, eu acho muito engraçado quem chega e fala assim, Carol, você tem que fazer isso. Eu tô falando em amor, tá bom? Mas você tem que fazer... Poxa, é chato, entendeu? Você tem que ter ali a peneirinha. E Paulo aqui, ele é muito enfático. Olha, eu tô falando isso porque eu amo vocês, entendeu? Uhum. Vocês estão errados, sabe? Para com isso. E não é fácil, gente. Não... Ele ainda manda Timóteo, né? Porque ele mesmo nem foi.
Ele não conseguia, pelo menos eu interpretei assim, né? Ele tinha algo acontecendo. Eu vi até um comentarista, se não me engano, ele tava envolvido com Éfeso lá. Isso. E não dava pra ir agora. Uhum. Ele não tava preso, né? Não, acho que aqui não. Ele estava fundando a igreja de Éfeso, onde ele ficou, logo depois que ele saiu de Corinto, ele foi para Éfeso, ele ficou 3 anos e meio em Éfeso. Aham. Foi a igreja que ele mais ficou tempo. Ele estava fundando ali, trabalhando naquela igreja, quando ele escreve a carta para Corinto. Mas assim, é o mesmo cara que escreveu no começo desse capítulo. Pouco importa como eu sou avaliado com vocês. Então, assim, por um lado, parece que ele tá falando, tô me lixando, mas não é que eu tô me lixando pra vocês. Não é isso, né? Porque, de novo, se eu tô me lixando pra vocês, eu nem escrevi essa carta. Vocês que se danem aí, sabe? Vocês perderam, eu não me perdi. E azar de vocês, sabe? Mas não, é um cara que tá colocando até ele mesmo em risco, sabe? A reputação dele, tudo em risco, o amor que as pessoas sentiam ou deveriam sentir por ele em risco, pra tentar recuperar essa igreja. Uhum. O negócio tava feio, gente. O negócio tava feio. Não é à toa que ele fala filho, né? Não é à toa que ele se chama de pai deles aqui. É um papel de pai mesmo. E às vezes os nossos filhos não gostam da ideia de termos nós como pais nesses momentos aí mais duros. A gente tem alguns históricos de pessoas aí que falam, não, eu não quero um pai assim. Mas, cara, a gente que é pai, e mãe também, né? Falando pai genérico aí. A gente dá a vida pelos nossos filhos. E a gente se entristece quando eles estão errando e a gente percebe que eles podem melhorar, mas não vão, sabe? A bronca não é pela irritação. A bronca é para que haja uma restauração. Sim. E esse final é muito engraçado, né? Não tem como não rir, né? Alguns de vocês se tornaram arrogantes. Vocês estão achando que eu nem vou visitar vocês, Eu vou, hein? Eu quero só ver. É a mãe falando, se eu for aí... Né? Mas Paulo aqui, ele apela de fato à sua autoridade apostólica. Com certeza. Uhum. Ele tinha chamado, né, lá no começo desse trecho, os coríntios para serem imitadores dele, como ele faz em várias das suas cartas, né, no sentido, não no sentido arrogante, né, ele tá até condenando a arrogância, mas no sentido de que ele tá servindo a Cristo e os coríntios deveriam fazer o mesmo em vez de ficar causando divisão. Então ele chama a imitar e agora ele fala assim, vocês estão achando que eu não vou até aí, que eu não vou mais visitá-los, pretensiosos, arrogantes, porque Paulo de fato tinha autoridade. Quando ele fala que o evangelho, se eu não me engano, o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder, ele está falando da sua autoridade apostólica. Então, por exemplo, a gente tem trechos onde Paulo, né, em Atos, por exemplo, ele manifesta poder, inclusive de julgar, de juízo sobre pessoas. Tem o caso de Elimas, o mágico, lá em Atos, né, onde Paulo dá advertências severas e manifesta poder, deixando pessoas, às vezes, até cegas ali, por causa que estão atrapalhando o progresso do evangelho. Sim. Então, quando Paulo fala assim, né, não é que é alguém que está fazendo uma ameaça que não tem poder para cumprir. Né? Paulo está falando assim, olha, vocês querem que eu vou aí com a minha autoridade apostólica para mostrar para vocês o problema daquilo que vocês estão fazendo? Eu posso ir para castigo ou para amor, né? O que vocês preferem? Exatamente. E eu acho legal que talvez ele tenha na mente dele um ou outro indivíduo quando ele fala, deixa eu ver se esses arrogantes ficam só gritando aí. Eles só ficam fazendo discurso porque eu tô longe, aí quero ver se eles vão falar na minha cara. É isso, né? Sim. Exatamente isso. Sim. Que clima gostoso de fim de episódio. Fazer o quê? Mas não é fim do livro. Exato, mas a carta de 1 Coríntios, pelo menos a primeira parte dela, até o capítulo 6, ela é uma carta basicamente de exortação, né, de admoestação. É uma igreja que está vivendo uma bagunça muito grande. Bagunça sobre questão de moralidade sexual, sobre questão de divisão, sobre questão de problema de relacionamento na igreja, sobre questão de casamento, sobre questão de dons. Então tem uma confusão muito grande ali naquela igreja e Paulo está tendo que corrigir. É uma carta de correção. Né? Então não vai ter muito elogio, não vai ter muita... Porque Paulo tá corrigindo uma igreja que tá até envergonhando o evangelho com as atitudes deles. Mas ainda assim ele lembra da relação pai-filho e do amor. Sim.
É meio que, ó, eu tô fazendo isso porque eu gosto de vocês. Mas é duro, né? É uma lição até bem prática, assim, pra gente, como pais. Seja nós como pais em relação a filhos que a gente possa ter. Tô falando possa ter, não é que eu não sei se eu tenho filho, tá? É porque pode ser que tenha ouvintes que têm filhos e ouvintes que não têm filhos, hein? Por favor. Mas nossa responsabilidade de, às vezes, ter que tirar a carta da manga e bater na mesa e falar, a autoridade aqui sou eu, sabe? Você presta atenção. E não é porque o seu filho é adolescente, pré-adolescente ou o que for, que deixou de ter uma submissão aos pais. De novo, pais aqui, pai e mãe, tá? E o outro lado da moeda é nós como filhos em relação aos nossos pais. Como que a gente tem se portado em relação a eles, no sentido de que às vezes eles estão dando bronca, às vezes eles estão cumprindo o papel deles, mas a gente está sendo um crente de Corinto aqui e não aceita. Fica retrucando, fica respondendo, se porta de maneira arrogante, enfim, atacando a autoridade imposta por Deus para os nossos pais. Acho que é uma aplicação interessante. Muito bem. Finalizamos? Creio que sim. Então tá bom. Semana que vem voltamos com 1 Coríntios 5. Ainda não é fim de ciclo, né, na carta? Ou já é alguma coisa, Thiago? Agora vai ter uma mudança de temática, né? Vai continuar tendo uma reprimenda, mas vai envolver uma questão de moralidade sexual agora. Termina certo. O tópico da divisão, né? Do Paulo, Apolo e toda a questão de conflito que estava tendo lá nos primeiros 4 capítulos. E agora vai para um problema específico que está acontecendo na igreja que tem a ver com imoralidade sexual. Certo. É isso então, a gente espera vocês na semana que vem para lidar mais um pouquinho com alguns pecados aí. E se Deus tá falando com a gente nesse livro aí, alguma coisa a gente tem para aprender, tá? Talvez seja uma parte dura de ser dita, mas importante, tá? Semana que vem a gente volta, não se esqueça de mandar isso aí pros seus amiguinhos, pros seus inimiguinhos também, pros seus irmãos em Cristo. Cuidado para não gerar nenhum tipo de jogar na cara de ninguém, tá bom? E se gerar um desconforto, sejam maduros pra resolver. É, isso aí. Cuidado pra não dividir a igreja por causa disso. Ai. E é isso. Não se esqueçam de abençoar o nosso projeto aqui financeiramente. Vocês já sabem, cor salteado, toda a ladainha que a gente sempre fala aí. Na dúvida, dá uma olhada aí na descrição do episódio. Fica de novo o convite pra vocês virem aqui pro Discord, bit.ly/leitura coletiva. E não se esqueçam do super compromisso que vocês têm de fazer isso agora, tá? Antes de ligar a próxima tarefa do dia aí. Orar por mim, pelo Thiago, pela Carol, para que a gente se mantenha firme nesse projeto, tá bom? Obrigado pela audição, sempre muito gostoso dividir esse tempo com vocês, Carol, Thiago, e até semana que vem. Tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela paciência, audiência. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Até mais, pessoal. Nos vemos semana que vem, 1 Coríntios 5. Espero que realmente isso seja instrutivo ao nosso coração a cada dia. Deus abençoe.